Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre o tema diversidade e alteridade. E para isso a gente convidou aqui o Sandro Sayão, que é professor do mestrado em Direitos Humanos e também do Departamento de Filosofia da UFPE. E temos também o Marcelo Ferreira, que é antropólogo e também professor do Centro de Educação da UFPE. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre esse tema aí, que são duas palavras, né, assim, que algumas pessoas talvez até não conhecem muito o significado, tudo que tem por trás, mas para quem está, por exemplo, trabalhando nessa área de direitos humanos e na área também ciências humanas e sociais, isso é extremamente importante, esses dois conceitos de diversidade e alteridade. Vamos começar então falando um pouquinho sobre isso, assim, o que se entende, né, por diversidade e depois sobre alteridade. É para mim falar. Eu gosto sempre quando começamos um programa que eu sou convidado, eu sempre começo por mim, assim, de fazer alguma definição. Mas boa noite, gostaria de agradecer o convite e cumprimentar aos telespectadores, né? Pois é, a questão da diversidade, a diversidade faz parte da nossa vida, né? Nós nos tecemos, nos constituímos, nos fazemos num meio diverso. Embora os primeiros anos da nossa infância a gente fica num ambiente comum, né, da casa, onde tudo acaba sendo protegido exatamente porque as coisas são iguais, vamos dizer assim, os pais são conhecidos, mas depois, né, com o passar do tempo, com a maturidade, com o crescimento, a gente vai começar a enfrentar o diverso, o mundo que é diverso, né? E o ser humano se faz na diversidade, se tece na diversidade. A diversidade talvez seja uma das coisas mais importantes e mais constitutivas da condição humana. E talvez, pela sua importância, também a sua dificuldade da gente lidar com a diversidade, né? De lidar com o outro, de lidar com o diferente, com aquele que é diferente de nós, né? E isso nas suas mais diferentes dimensões. Então a gente poderia falar isso numa esfera privada, né? Uma esfera íntima das nossas relações com o outro, mas podemos também alargar isso para uma dimensão macro, né? Onde a gente pode falar então da nossa dificuldade de lidar com as diferentes culturas, com as diferentes sociedades, com as diferentes leituras de mundo e interpretações de realidade que povoam, né? Esse pálido ponto azul, como diria, né? Que chama esse nosso planeta, que é feito de uma colcha de retalhos infinitas, né? de infinitas visões de mundo, de infinitas formas de percepção, de compreensão da realidade, do tempo e por aí vai. A gente tem aqui um filósofo e tem também um antropólogo, né? E esses temas são muito importantes dentro da antropologia, né, Marcelo? A questão cultural, a multiculturalidade, a diversidade, né, principalmente, também a alteridade, as diferenças dos povos e etnias, tudo isso é muito importante nisso, né? É verdade. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Agradecer pelo convite. E eu gosto sempre de, quando a gente pensa alteridade e diversidade, eu gosto sempre de começar pelo conceito de alteridade. Que, na verdade, a gente sabe que a alteridade ela possui diversos conceitos de acordo com cada ciência. Então, o direito vai ter um conceito de alteridade, a filosofia vai ter a psicologia também vai ter um outro conceito de alteridade. E no caso da antropologia, na verdade, ela serve como o escopo, né, do próprio surgimento da antropologia. A constituição da própria antropologia é feita, produzida, fomentada a partir do conceito de alteridade. Então, a gente trabalha o tempo todo com esse conceito, né? E a gente sempre costuma utilizar uma metáfora simples, que é a metáfora do espelho, né? Então, você, enquanto um investigador, um antropólogo ou antropóloga que vai perceber uma determinada comunidade a qual você nunca foi nessa comunidade, ou esse outro que você não conhece, então você vai com essa metáfora do espelho. Esse outro que você visualiza, você vai visualizar como se ele estivesse refletindo você mesmo. Então, a partir do momento que esse outro, o seu rosto está visualizado nesse outro que é diferente, então, nesse momento, você está se despindo de todos os seus preconceitos, de todos os seus juízos de valores, para poder ter um melhor entendimento sobre esse outro. Então, é o primeiro momento, é o primeiro rito de passagem, digamos assim, de um pesquisador que vai entender esse diferente. Se a gente tentar sintetizar o conceito de alteridade, na verdade, a gente vai pensar como o entendimento do outro.
né? Como é que eu lido com essa questão do outro como sendo outro de fato, né? Porque a palavra identidade é o contrário, né? Da alteridade. Identidade é o igual, né? Idem. E o alter é o outro, né? Exatamente. Então a gente vai analisar esse outro que é diferente, ao mesmo tempo a gente vai tentar se colocar no lugar desse outro, que é diferente de você entender o eu ou o tu, né? A gente está entendendo a alteridade enquanto o nós. E aí, nesse caso, para a antropologia, ela vai ter diversas nuances, né? A gente não vai falar de alteridade no singular, e sim alteridade no plural, porque de acordo com cada paradigma que a antropologia vem trazendo ao longo dos séculos até a atualidade, o conceito desse outro vai ser diferente e automaticamente vai servir para pensar essa questão da diversidade. Então, por exemplo, se eu penso esse diferente, eu estou pensando essas diversas alteridades no plural e também a cultura também no plural. Então, quando eu penso essa pluralidade de culturas, eu estou pensando toda essa diversidade e os problemas que vêm em torno dessa diversidade, que no contexto atual é cada vez mais complicado a gente pensar essa diversidade. Desde 1500, né? Porque eu fico imaginando assim, você falando como antropólogo, eu fico um lugar, né, um país que não tinha fronteiras estabelecidas praticamente assim, um lugar que vivia aí em torno de 5, 6, uns falam até mais 7 milhões de populações tradicionais, chamados índios, né? Eu fico imaginando quando chega esses portugueses que dominaram, né, principalmente os portugueses, os brancos da Europa, né, que viviam lá, não chegava a 70% da qualidade, da quantidade de vida dos indígenas, né, e com muitas doenças os indígenas não tinham. E hoje a gente olha para os índios como se fosse... Eles são os estranhos, né? Talvez esses brancos chegando seja ser muito estranho, né? E aí agora os índios, os negros também passaram a ser muito estranhos, né? Isso diz diretamente com a questão, né, Sandro, da alteridade também, né? Como lidar com esse outro, né? Que não se reconhece mais como sendo, né? Na filosofia a gente acaba trabalhando a alteridade com uma questão da diferença, né? Quer dizer, o que é a alteridade? A alteridade é o sinônimo do outro, do diferente, ou absolutamente, ou radicalmente diferente de nós, né? A gente radicaliza o termo alteridade com essa, tonifica ele com a ideia da diferença radical. Então isso estava se falando, né? Então o homem branco e o indígena são, dentro de um certo contexto, radicalmente diferentes, diferentes culturas, diferentes interpretações de mundo e de realidade. Aí imagina quando há um encontro desses dois mundos, né? Então a gente sempre vai dizer que essas diferenças ou essas alteridades, quando se encontram, sempre tem um momento do atrito, né? A crise que se estabelece da aproximação desses dois. Agora, a grande questão é como a gente responde a essa aproximação, a crise constituída aí. Então, o que a gente vai observar muitas vezes em determinadas culturas, como a cultura europeia que chegou aqui, é um fundo imperialista que a domina, né? Que tece essa cultura, que constitui essa cultura europeia como uma cultura imperialista que aonde ela chega, ela vai dominando. Então, quando os europeus em muito menor número chegaram aqui, como chegaram, né, depois os espanhóis, né, e depois os portugueses aqui no Brasil, tem toda essa visão imperialista por trás de domínio, e que isso significa, dentro dessa visão imperialista, a transformação do outro no mesmo. Quer dizer, então as missões jesuíticas que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, por exemplo, são uma expressão clara disso. Os índios deveriam ser catequizados, ou seja, eles deveriam falar a língua dos brancos, eles eram proibidos de falar as línguas deles, e proibidos de cantar os cânticos indígenas, eles eram obrigados a cantar os cantos europeus, a se vestir como os europeus. Então foi todo um processo de catequização, ou seja, de transformação do índio no mesmo, tentativa de modelar ele na figura europeia. Aí eu fico pensando assim, até às vezes eu pergunto muito para os meus alunos, até nos cursos também ligado à questão da justiça restaurativa e conflitos, será que o problema é a diferença ou é o modo que a gente lida com a diferença? Como a gente foi condicionado às dificuldades. E por que é tão difícil, né, lidar com as diferenças? Assim? Talvez o nosso maior desafio na vida seja aprender a lidar com as diferenças, né? De lidar com as diferenças, se a gente for pegar numa esfera privada, né? Eu, Sandro, ou eu, sujeito, ou nós, sujeitos no trânsito da vida, lidar com aquele que é diferente de nós, que tem diferentes hábitos, que tem uma interpretação diferentes modos, né? Se a gente for falar da questão da sexualidade, as diferenças de orientação sexual, as diferenças de gênero, né? As diferenças étnicas, culturais, as diferenças de talentos, as diferenças, enfim, de
de intelecto e por aí vai, a gente tem dificuldade de lidar, porque é uma dificuldade de entendimento, de aceitação, porque a gente tenta observar o mundo dentro do nosso viés e a gente quer que todos tenham uma interpretação como a nossa. E aqueles que fogem a essa maneira de interpretar o mundo e a realidade, a gente tem uma postura, ou a gente tenta fazê-los com que eles entendam da nossa maneira, ou então eles são uma ameaça em potencial. Eu acho que a nossa cultura, principalmente a cultura ocidental, ela repousa sobre o fato, e aí a gente pode ir até nos grandes poetas gregos, por exemplo, que fazem parte desse fundo cultural dessa civilização ocidental, e ver como outros são grandes monstros que devem ser vencidos. Vencidos não exatamente pela força, mas pela astúcia. Se nós formos a Ilíada, né, formos em Homero, a gente vai enxergar isso, né? A gente vai enxergar esse outro como um grande monstro ameaçador. Então, o outro, ele representa o desconhecido, ele representa aquele que não pensa como eu. E aí, nisso, na nossa cultura, a gente vê isso como uma ameaça. Então, essa nossa cultura, antes de fazer um encontro, diálogo, né? A proposta, por exemplo, quando se fala no encontro das diferenças dentro do processo educacional, parece que a educação é sempre mais acolhedora nesse sentido. Paulo Freire mesmo, quando ele vê que a escola é um espaço plural, um espaço diverso, ele propõe o quê? Uma educação que estabeleça o diálogo. Diálogo são dois logos que se encontram. E o que fazem esses dois logos que se encontram? Se um matar o outro, não temos mais um encontro. Não temos mais os dois, nós temos um logos que se impõe. Então, a gente vai ter nessas culturas, principalmente na cultura ocidental, um fundo de domesticação e que acaba sendo um fundo de morte do outro, porque ele tenta silenciar essa voz do outro. Então, é interessante que, por exemplo, falando também já um pouquinho, lembrando também da antropologia e da globalização, que no início do século XX, né, que as várias incursões na própria Europa, já antes disso, desde as navegações, mas começou a descobrir, né, povos diferentes e maneiras diferentes, pessoas que andavam nuas, que tinham deuses estranhos, que tinham hábitos totalmente diferentes. Isso, de alguma forma, contribuiu para abrir um pouco essa visão, mas, por outro lado, os processos que vieram depois, no século XX, globalização, parece que tudo meio homogêneo, né? A gente está numa cultura muito de massa, assim, né? Não sei como é que o professor Marcelo vê. Assim como eu coloquei que no início da minha fala, que o conceito de alteridade é um conceito que a gente denomina de conceito híbrido, né? Um conceito bem diverso, bem plural. Então, ele meio que, nessa metáfora da hibridez, meio que ele tem diversas ramificações, né? Então, ligado ao conceito de alteridade, a gente vai ver o conceito de suma importância, que é o conceito da identidade. Então, pensar esse diferente, pensar esse outro é como está sendo constituído esse sujeito, esse diferente e esse outro. Então, nesse contexto global que tu acabaste de colocar, entra a questão de como pensar, por exemplo, essa diferença baseada numa ideia de multiculturalismo ou de direitos humanos, que a gente denomina de direitos universais. Mas aí, voltando, né, essa questão da questão indígena, né, então, essa primeira forma de alteridade, ou seja, esse olhar europeizante, que por sinal é um olhar totalmente etnocêntrico sobre as comunidades indígenas, é o que a gente costuma denominar de primeira forma de alteridade, né? De se perceber a alteridade, que é aquela alteridade baseada no exótico, no exotismo, né? O mal selvagem e o bom civilizado. Não? Então, o mal selvagem é justamente o indígena, o aborígene, o civícola, aquele que não tem educação, que não tem religião e não tem lei, né? E o europeu, que vai trazer toda essa educação, toda essa civilização, né, para as terras brasileiras e para as outras terras. Então, a gente já tem essa primeira forma de perceber o diferente, mas já a partir de uma relação de dominação, de um discurso de dominação que, por sinal, é esse discurso que ainda é verbalizado e reverberado, por exemplo, nas nossas escolas, né? Quando o índio ainda é colocado a partir dessa imagem do selvagem e do primitivo. Só que na própria antropologia e nas outras ciências há um processo de desenvolvimento desse conceito de alteridade, de percepção da diferença, né? Então, ele deixa em determinados momentos, principalmente aqui no Brasil, falando especificamente da etnologia brasileira, ele deixa de ser pensado enquanto exótico num determinado momento e passa futuramente a ser, por exemplo, ser pensado como um instrumento, um elemento que vai fazer parte da nação brasileira, né? Então, a gente está falando de Paulo Freire, então eu coloco mais um Freire, que seria Gilberto Freire, né? Que, de certa maneira, constrói
essa ideia de uma harmonia social que existia aqui no Brasil entre branco, índio e negro. Então, de certa maneira, essa questão do mito da democracia racial, no primeiro momento, para a construção de um Estado-nação, poderia ser interessante, mas se a gente for fazer uma análise crítica a respeito desse mito da democracia racial, ele, de certa maneira, esconde, né, por trás desse conceito de identidade, de homogeneidade de uma determinada identidade brasileira, essas mazelas que existem na nossa população no que diz respeito ao racismo com relação a negros, o racismo com relação a comunidades indígenas. Então, ajuda ainda mais a perpetuar essa não dificuldade, aliás, essa dificuldade de se perceber o outro, de perceber o diferente, né? Então, a partir do momento que você diz que existe uma harmonia racial, você, de certa maneira, elimina ou você mascara os diversos problemas que tem em relação a comunidades indígenas, o que dificulta hoje, em 2017, a gente pensar o índio de uma forma moderna, de uma forma em que ele também, assim como todos nós, os índios e os não índios, passaram por um processo de desenvolvimento e aí, de certa maneira, esses discursos que a gente tem que colocar em xeque. E né? Como é produzido esse questão da discurso. alteridade se aplica também à questão da pobreza, a diferença, por exemplo, de classes, ela também entra muito por aí ou é mais a questão da alteridade, da luta pela alteridade? Totalmente, né? O nosso país, eu gostaria até de pegar o gancho em relação a isso, como nós temos dissimulado os preconceitos e a ojeriza a diferença, quer dizer, a repulsa, a diferença, uma alergia em relação à diferença é dissimulada dentro de um discurso democrático, né? Que o país é um Brasil para todos, que ele é acolhedor e que ele aceita as diferenças. Na verdade, a gente aceita as diferenças desde que elas estejam dentro de um estigma e dentro de um determinado lugar. Quando as fronteiras começam a se romper, as coisas começam a se misturar, isso não é bem-vindo. É a mesma coisa os aeroportos, quando todo mundo começou a viajar de avião, né? Então aí tu tem do teu lado, sentado do teu lado, a pessoa que talvez trabalhe na tua casa, isso não é bem-vindo. E aí entra essa questão também das diferenças sociais, as diferenças monetárias, né? Quer dizer, o Brasil sempre se criou a ideia de que um certo grupo de pessoas deveriam ter acesso aos recursos e às benesses das boas coisas do mundo, enquanto um outro grupo de pessoas deveriam servir, deveriam trabalhar, deveriam ser mão de obra para sustentar essas pessoas. É quase como se a gente tivesse um grande navio e a gente tem um pequeno grupo que está na popa e tomando seus drinks e aproveitando o sol, enquanto nos porões existe uma grande grupo de pessoas trabalhando para sustentar isso, e a gente aceita essa lógica, né? A gente aceita essa lógica que um determinado recurso, seja cultural, isso é uma questão também que a gente sempre fala na universidade, a democratização da universidade, quer dizer, uma universidade que esteja aberta, que esteja disponível para todos. Certos cursos, por exemplo, na própria universidade, não viram com bons olhos quanto certos grupos certos cursos que eram tidos para elites, né? Cursos elitizados. E a própria questão também das cotas, a questão racial na educação, outro tema que a gente tem que tocar, mas vamos aqui fazer um pequeno intervalo e voltamos logo a conversar sobre esse importante tema da diversidade e da alteridade. Nós estamos conversando hoje sobre o tema diversidade e alteridade. Temos aqui a presença do Sandro Sayão, que é professor do Departamento de Filosofia e do mestrado em Direitos Humanos da UFPE. Ele também coordena um curso de especialização em Direitos Humanos na universidade. E também temos o Marcelo Ferreira, que é um antropólogo e professor do Centro de Educação da UFPE. O professor Sandro falava sobre a questão das diferenças no nível das classes sociais, que parece ser um apartheid, né, assim, sutil e muitas vezes velado, que não aparece, outras vezes até aparece, mas em geral fica mais, parece que é aceito isso, né, uma coisa normal, assim, essa questão. É um tendão de Aquiles da nossa sociedade, né? Que a gente tenta não tocar nesse assunto até como se fosse algo resolvido, enquanto é drasticamente não resolvido, né? Nós temos uma sociedade dividida em classes sociais muito, muito demarcadas, né? Então, classes que têm acesso às boas coisas, a bom sistema de saúde, a boa tecnologia, a boa educação,
e uma outra classe que a gente quase diz assim, mas não fica alguns restos dessa sociedade, né? Então, se tentou por diferentes processos fazer, como o sistema de cotas, por exemplo, das universidades, que a gente tinha colocado, né? Fazer uma democratização do acesso da universidade, que é pública e é de todos nós, né? Todos os brasileiros, todos nós, filhos dessa nação, são bem-vindos na universidade, né? Então, claro, falando já de um lugar que eu habito, que é a universidade, a gente vê isso. Então, os cursos que antes eram dominados por certas elites, né? Grupos que eram dominados por um determinado grupo social que acabava se perpetuando dentro de uma determinada formação, como o próprio curso de medicina, por exemplo. E hoje a gente tem um curso onde mais de 50% são de cotas, ou seja, e que através, né, não é o sistema de cotas em discussão aqui, mas através de diferentes pesquisas se viu que não há diferença no sentido de qualificação desses alunos depois, né, do processo, quer dizer, eles não são menos ou mais, e isso é uma questão que é importante. Nós somos diferentes, mas essas nossas diferenças não podem ser compreendidas hierarquicamente. Nós somos plurais, somos múltiplos, diferentes, mas ninguém é mais ou menos que o outro. Então, o problema da nossa sociedade é quando a gente encara que essas diferenças, principalmente monetárias, né, financeiras, que quer dizer, quando eu tenho mais dinheiro, eu me torno mais do que o outro, mais do que aquele que não tem. E há muitas classes, há muitas pessoas que pensam assim. Elas pensam que por terem mais recursos, por terem mais dinheiro, que elas têm uma diferença, quase como se fosse um sangue azul dos reis, né? Antigamente, na época dos reinados, a gente tinha isso. Aqueles que eram os reis que faziam parte das cortes, eles tinham até uma compreensão de um sangue diferenciado, né? Sangue azul, a gente dizia assim, né, brincando, como se eles participassem fosse quase uma outra espécie de humanos. Hoje em dia a gente disseminou essa ideia, quer dizer, desfez essa ideia, e todos nós, dentro de um certo contexto, dentro de um certo país, somos todos iguais. Por isso todos nós deveríamos termos os mesmos direitos perante a lei, devemos ser tratados do mesmo modo e deveríamos ter o mesmo acesso às mesmas coisas, todos nós. Eu sempre digo isso. Quer dizer, todas as nossas crianças deveriam ter acesso às melhores coisas que a gente pode oferecer. Todos nós, indivíduos, deveríamos ter acesso às melhores coisas que a saúde pode oferecer, às conquistas na área da saúde, né? Todos nós, seres humanos, não interessa, seja índio, seja branco, preto, amarelo, sei lá o que, né? Deveríamos ter acesso à bagagem cultural que a sociedade produz. Só que na cabeça de certas pessoas, ainda uma concepção antiga, uma concepção que acha que não, que certas coisas é para um grupo e outras coisas não devem ser para outros, né? Então, eu já vi relatos, às vezes assim, a gente conversando com empregadas domésticas, né? Então a gente teve um grupo outro dia que eu fui participar, que a gente foi conversar e uma dizia que tinha uma geladeira onde ficava a comida dos cachorros da casa e a comida dela podia ficar ali, não podia ficar na outra geladeira, que era a geladeira. Então, porque na concepção dessa pessoa que a empregava, elas não podem compartilhar do mesmo lugar, porque são pessoas diferentes. Então, há uma compreensão de uma diferença, mas uma diferença hierarquizada, né? A gente não tem propriamente, como teve em alguns países, como os Estados Unidos, a África do Sul, né? Um apartheid, como se chama, essa separação, mas a gente tem coisas bem parecidas, né? Em vários lugares. Tem o sistema de castas na Índia, né? O sistema de castas na Índia que a gente tinha. Agora, por outro lado, quando a gente pensa essa questão de classes sociais e alteridade ou diversidade, não tem como a gente não jogar o conceito de capitalismo, né, para discutir essas questões. Então, mas na verdade, atrás do conceito, ou bem antes do conceito de capitalismo, a gente tem que, de certa maneira, dialogar e, de certa maneira, também colocar de uma maneira cronológica como se deu esse processo de passagem, né, do que a gente denomina de um projeto humanístico, né, de sociedade que se tinha em séculos passados, e aí a própria filosofia dá conta, né, de discutir essa questão, a passagem desse sujeito humanístico para um sujeito racional. E aí, a partir desse conceito de racional, de racionalidade, vem o conceito de individualismo, de individualidade, que de certa maneira, apregou as relações sociais, né, no momento. Então, quando a gente tece essa lógica inicial, e a gente, de certa maneira, pensa, por exemplo, as comunidades indígenas. Sandra acabou de falar, o Marcelo acabou de colocar que hoje, aqui no Brasil, não houve segregação,
né? Mas, por exemplo, em determinados séculos, e pouca gente sabe, porque os livros de história não apresentam isso, nem com relação aos indígenas, nem com relação aos negros, que aqui houve um processo de eugenia, por exemplo, da sociedade negra, em que o Brasil, para ser um país, de certa maneira, desenvolvido, para ser uma república desenvolvida, ele deveria eliminar da sua população brasileira os negros. E isso era colocado como política pública, o processo de eugenia. Né? Que era através talvez um tipo também de miscigenar e diluindo a cor preta, né, até Exatamente. chegar ao negro, então, né, até chegar o favorecimento de casamento entre pessoas brancas, né, justamente para embranquecer, esse era o termo, né, que alguns autores, inclusive sociólogos, colocavam naquela época, justamente para tentar pautar o desenvolvimento de uma república com base nos estereótipos, nos traços, né? Se a gente vai mais à frente, na verdade vira uma anedota, mas na verdade é um discurso sério de um senador norte-americano que veio aqui para o Brasil há tempos atrás fazer uma palestra na USP, e aí um dos alunos levantou a mão: professor, qual a diferença do racismo que você acha que existe, do racismo que existe no Brasil com relação aos Estados Unidos? E aí ele utilizou a metáfora de um assalto, né? Então, digamos que no Brasil, no caso dos Estados Unidos, é como se o assaltante estivesse apontando a arma para o seu rosto. Esse seria o racismo nos Estados Unidos. No caso do Brasil, é essa mesma cena do assalto, só que ao invés do cara estar apontando a arma para o seu rosto, ele está atrás de você apontando a arma para a sua nuca. Ou seja, quando esse racismo é velado, se torna muito mais difícil de você se proteger desse racismo do que quando isso já é escrachado ou já é colocado de uma maneira segregada ou de uma maneira visível para a população. Certo. Então, isso, infelizmente, é o que perdura, né, nesses discursos de pensar a alteridade, que muitas vezes a alteridade diferente, ela serve quando ela é conveniente para as pessoas. Mas e essa questão, por exemplo, que vocês falavam antes das identidades, né? Porque a gente vê esses vários grupos aí, muitos ligados que a gente trabalha, né, com os direitos humanos e tal. Você vê defesa da etnia, né? Defesa da questão da sexualidade, defesa do feminismo, grupos que precisam promover muito a sua identidade para encontrar um espaço e tal. Como é que fica esse conflito que vai surgir, que surge muitas vezes entre essa defesa das minhas identidades, do meu grupo, e um mundo mais plural, cosmopolita, onde, né, que tem que ser visto de uma forma mais também, uma igualdade maior? Como é que vocês veem isso? Eu sempre vejo essa questão da luta, da identidade, o esforço pela demarcação da sua identidade, por exemplo, na questão do racismo, né, os grupos negros. Então, a afirmação da identidade negra, né, como uma busca de luta por espaço, né, de poder manifestar, de poder ter, manifestar a sua cultura, seu modo de... Mas eu vejo sempre com dedos todo o esforço pela demarcação da identidade. Porque por trás da identidade também há talvez algo que a gente não queira que venha na contramão. Uma armadilha. Uma armadilha. Por exemplo, a alma não tem cor. Não há uma alma branca e uma alma negra. Né? Eu creio que nós deveríamos superar essa... Nós temos uma diferença de pigmentação na pele. Né? Então, se a gente é branco, amarelo, preto, mas enfim. Mas somos diferentes e temos diferenças étnicas, ou talvez de expressões culturais. Mas se tu forçar essa busca pela defesa da identidade a ponto de dizer que tem uma alma negra, então eu dizer que todo negro tem que gostar do candomblé, todo negro tem que jogar capoeira, todo tem que gostar... É a mesma coisa com a questão de gênero. Então, se a gente defender... e porque a gente vai para a casca disso aí. Então, o que a gente teria que, talvez, trabalhar, e por isso que é na questão dos direitos humanos, o que a gente trabalha? A gente trabalha, sim, para a demarcação das liberdades de expressão, para as liberdades das identidades se manifestarem, desde que essa liberdade de manifestação, desde que essas liberdades, ao se manifestarem, não atinjam. E aí a gente segue aquela antiga regra, né? Não fazer ao outro, né? Quer dizer, não ofenda ao outro. Quer dizer, então, aí a gente usa esse termo. Mas ao ponto também de não criar algo que vai ser contrário também ao que a gente pensa. Então, nós devemos ser livres para expressar a nossa singularidade como a gente crê que ela deva ser. A mesma coisa, por exemplo, na questão de gênero. Eu não creio que o feminino habite só na mulher.
nenhum masculino só no homem. Nós somos seres masculinos e femininos e talvez a gente deveria pensar, para além disso, numa transexualidade, ou talvez seja um ponto, ultrapassar a questão de gênero nesse sentido, né? Nós somos seres que expressamos a nossa singularidade de um modo peculiar, cada um de nós. Claro, mas isso não significa diluir a luta das mulheres, porque a gente ainda tem uma sociedade que pensa o lugar da mulher como aquela doce, meiga, machismo, dócil, né? Então eu sempre gosto de dizer que a gente tem uma cerveja que é a devassa. Por que não tem uma cerveja que é o devasso? Porque o lugar da mulher é um lugar de objeto sexual. Então o grupo, as mulheres, elas, e aí a gente como homem, a gente se identifica com essa bandeira também, porque a gente trabalha os direitos humanos, que é uma luta por tirar isso da concepção. Então antigamente quando se fazia uma viagem, por exemplo, o Brasil vendia as mulheres nos aeroportos, venha para o Brasil, aí aparecia as bundas das mulheres, né? Venha para o carnaval, quer dizer, se vendia o Brasil no exterior, uma imagem da mulher, e a mulher sempre como objeto. Então, a partir do momento que a gente teve uma série de discussões sobre isso, aí vem as discussões feministas, a luta das mulheres, dessa identidade que busca tirar de cima de si o preconceito, um rótulo, um estereótipo, quer dizer, romper com a dimensão de estereótipo. Eu queria retomar algumas questões colocadas por Sandro, porque, na verdade, quando a gente pensa o conceito de identidade, né, ela pode ser realizada de duas formas. Ou quando você busca a sua identidade a partir do contraste, né, ou quando você busca a sua identidade a partir da semelhança, né? Então, se a gente for pegar, né, o rol de todas as lutas sociais, seja a questão da mulher, seja a questão do negro, seja a questão LGBT ou transexual, ou todas essas questões voltadas aos movimentos sociais, a gente tem o que a gente denomina de processo de enunciação das vozes desses sujeitos que até então eram colocados enquanto minorias na sociedade. Estavam calados ali. Estavam calados num determinado momento. No caso específico do Brasil, nos últimos 10 anos, a gente teve uma potencialidade, digamos assim, da força desses movimentos, uma potencialização da força desses movimentos, e agora, ou por conta de todo o contexto europeu que está baseado num certo populismo autoritário, e aí isso reverbera aqui no Brasil essa questão conservadora de volta a um conservadorismo de não à esquerda ou de não a essas questões sociais, e aí está havendo um embate, um contraste dessas questões. Então, por exemplo, quando ele coloca a questão do negro, eu acho que o meu ponto de vista é um pouco diferente, porque há a necessidade, na construção do conceito de identidade, da gente ter o que a gente denomina de traços diacríticos. São traços diacríticos, que são justamente os símbolos, né, que dão a essência daquela determinada identidade, que você pode usar em determinados momentos ou não. Isso vai ser de acordo com a lógica, com o contexto. Porque muitas vezes as pessoas entendem identidade a partir de uma maneira essencialista. Então a identidade deve ser algo fixo e que as pessoas não podem mudar aquela determinada identidade, da mesma maneira como pensam os índios. Então, se o índio não vive nu, não vive pelado, não caça e não pesca, se ele tem iPhone, tem iPod ou tem uma TV de não sei quantos canais na sua casa, ele vai deixar de ser índio por conta disso. Então, é essa visão errônea sobre o conceito de identidade que a gente tem que tirar da nossa cabeça para poder produzir um diálogo diante dessas questões. Então, a gente vê à tona esse embate na atualidade quando vozes que até então eram silenciadas, elas ganham esse contorno de uma certa força dentro da sociedade, via movimentos sociais, via a própria academia, via as lutas, todas as lutas que envolvem essas questões, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas que, por exemplo, utilizam turbantes e são criticadas porque estão utilizando turbantes nas ruas, né? Então, essas questões são questões muito importantes, como o conceito de apropriação cultural, como o conceito de aculturação, que são conceitos que vêm da academia, são produzidos na academia. Os movimentos sociais também assimilam muitas vezes ou criticam esses determinados conceitos, e o ponto principal, que é o senso comum, não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, tem um fato, por exemplo, que ocorreu em 2010, em que a revista Veja, né? E aí todo o conceito de revista Veja, claro, crítico que a gente tem sobre a revista Veja, colocou lá um artigo que na verdade era um dossiê, dizendo que
antropólogos estavam entrando em comunidades indígenas, juntamente com ONGs, para formar indígenas. Nesses casos, mais uma vez, é melhor que você não veja. Não veja. Vamos ter que fazer exatamente. um pequeno intervalo aqui e já voltamos a conversar sobre esse tema da diversidade e alteridade, logo, logo. Nós estamos de volta conversando aí hoje sobre diversidade e alteridade. Antes de passar aqui a palavra para os nossos convidados, só vou referir aqui uma das cartas que a gente recebeu aqui no nosso programa, que é da Maria Geni Palmeira, elogiando o programa e também pedindo, um dos temas que ela pedia é justamente conversar sobre essa questão das diferenças, então um dos que nos motivou também a fazer esse tema hoje, que nós estamos conversando sobre diversidade e alteridade. A gente também gostaria de divulgar que nós temos já 10 anos no ar o programa Realidades, o Cotidiano à Luz do Saber, né, que é um programa de rádio que vai ao ar todo domingo às 18 horas na Rádio Universitária FM, que é 99.9. Então, todo domingo às 20 horas o programa Realidades, o Cotidiano à Luz do Saber, que são temas mais abertos, já está no ar aí há 10 anos. Vamos continuar a nossa conversa. Vocês falavam aí sobre a cultura brasileira e as questões da diferença. Como é que vocês veem isso? A cultura brasileira, vamos pegar a atual, por exemplo, falar do histórico também, ela está mais aberta para as diferenças, para a alteridade? Houve uma evolução nesse sentido? Ou há muitos problemas ainda para a aceitação dessas diferenças, por exemplo, étnicas, vocês falaram, né, sexuais, religiosas, parece que também andou nos últimos tempos se acirrando um pouco essa questão do conflito entre as diferenças religiosas, ou porque isso está aparecendo mais. Como é que vocês estão vendo isso? Assim, há uma evolução ou não há? Um problema muito sério aí dentro? Eu acho que hoje no cenário, tanto nacional como internacional, a gente vê uma retomada dos fundamentalismos, né? Então, agora na França, por exemplo, a direita francesa se manifestando, né? Nos Estados Unidos, a gente teve agora com a eleição do Trump uma nítida acesso, de novo, a um pensamento retrógrado, né? Como no Brasil também a gente está vendo flamejar, assim, dando relevo, de novo, a algumas posturas extremamente fundamentalistas que têm uma ideia, uma concepção de mundo, de realidade, de que se há diferenças, essas diferenças elas devem ocupar lugares determinados, é isso que eu gostaria de frisar, lugares determinados, e elas devem ter maneiras de ser determinadas, né? Então aí, por exemplo, a educação, se a gente for pensar isso na educação, a gente teria uma educação para as elites, que ensina muito bem as elites a permanecerem elites e a saber dominar, e uma educação para a grande maioria das pessoas, como uma educação, por exemplo, técnica que se exime da filosofia, por exemplo, da psicologia, da sociologia, das artes. Quer dizer, uma educação para esse público não é uma educação que deva se fazer pensar, né, refletir, né, nem uma educação que deva fazer uma massa crítica, porque não se quer. Então, quando o Banco Mundial, por exemplo, falou na África do Sul há pouco tempo atrás, ele foi em 2016, teve uma reunião para discutir a educação no mundo, falava sobre a educação no mundo. Aí se diz, a África, o continente africano, não precisa de universidades, porque precisa de cursos técnicos, porque é mão de obra para trabalhar. Então é porque isso passa por uma concepção de determinadas pessoas de que aquela população, aquelas pessoas devem ser mãos de obra de trabalho. Isso é uma visão muito ligada ao capitalismo, exatamente, né? Onde a gente tem, Bauman escreve um livro que é muito interessante, que chama Vidas Desperdiçadas, né? São aquelas pessoas que o próprio capitalismo, como se tinha no início do século XX, mas no final do século XIX, né? Quer dizer, já tínhamos as universidades, a Europa já tinha as universidades há quase 500 anos praticamente, e se tinha na Inglaterra as crianças que trabalhavam nas minas, né? Se trabalhavam nos teares, né? Que por causa das mãozinhas pequenininhas trabalhavam no tear, e daqui a pouco morriam no próprio funcionamento das máquinas ou entravam nas cavernas, nas minas para tirar carvão e não morriam, ficavam por lá mesmo. Quer dizer, porque aquele tipo de pessoa é para isso, né? Então, essa concepção é muito ligada, por exemplo, à questão da terra no Brasil,
que é muito ligado a isso também, né? Então, o interesse é pelas riquezas, então se aquelas comunidades estão lá, elas estão atrapalhando. Então, esse retorno do fundamentalismo quase como uma tentativa de colocar o mundo nos eixos de novo, e os eixos para alguns, né? Obviamente, né? Então, aí a gente vê essa retomada agora, atualmente, no nosso governo, né? De homens brancos. Então, forma-se de novo uma comunidade de brancos, homens, com pouquíssimas mulheres, quase nenhuma mulher. Se tem alguma mulher é porque é colocada exatamente para aliviar um pouco as críticas que foram feitas logo no início. Isso é uma representação de um modelo de pensamento, né, que não quer a diversidade, porque entende que a diversidade é uma bagunça, entende que a diversidade atrapalha, incomoda ou cria o caos, né? Não, e o mais interessante é como isso ele é verbalizado, né, seja principalmente da população brasileira, quando você escuta muito, diante de todos esses direitos que eu coloquei, de todo esse processo de enunciação que eu coloquei, e vem, de certa maneira, esse confronto, né, o que a gente chama de certa maneira, de esse atavismo, né, que ocorre na atualidade, essas doenças, digamos assim, seja relacionada a essa visão machista, essa visão fascistoide sobre a sociedade, de como tratar esse outro, tratar esse diferente. E aí o discurso que muitas vezes é colocado é que a gente não pode pensar a diferença, a gente não pode pensar questões específicas, a gente tem que pensar no bem comum, no bem de todo, no bem do todo, na verdade. Quando, na verdade, a gente vê que por trás desse discurso do bem comum, do bem de todos, está uma relação de dominação que é justamente daquelas pessoas que sempre estiveram naquele determinado degrau, sentiram em determinado momento que essa enunciação dessas pessoas, desses movimentos, estavam atrapalhando e que era esse retorno, essa retomada. Então, isso vai acontecer no Brasil, na Europa, isso já de maneira bem mais forte, mas no Brasil isso acontece da mesma forma, né? Então, por exemplo, fica até inviável, por exemplo, a gente pensar em conceitos como um possível multiculturalismo, quando na verdade esse conceito nos dias atuais se torna fracassado, né? Uma vez que a gente vê a Europa, eu acho que Sandro pode falar melhor, porque ele esteve perto justamente no momento dos atentados, então a gente vê a França, por exemplo, Paris, um caldeirão de culturas, né? A gente tem um muçulmano que é francês, a gente tem o Charlie que é francês, e nesse caldeirão a gente vê as disputas e os contrastes dessas identidades, e a gente não pode colocar numa mesma chancela denominada multiculturalismo, porque isso é inviável, até porque quando a gente coloca o conceito de multiculturalismo para se tornar algo prático, muitas vezes a gente passa uma régua por todas as questões, porque multiculturalismo, todas as culturas iguais, mas a partir de que modelo, a partir de que padrão? É o padrão europeu que vai denominar o que é multiculturalismo, até mesmo a própria questão dos direitos humanos, né? Aquela frase bem piegas, direitos humanos para quem? Como que a gente vai construir direitos humanos se as culturas, de certa maneira, não são iguais? As culturas são particulares, e como que a gente vai passar uma régua e discutir uma cultura geral, uma cultura universal para culturas que são diferentes? Eu creio que a gente não sente, a gente sente, mas ainda não se deu conta que nós vivemos um processo de transformação. Eu acho que, como outros momentos da história da humanidade, que há um ápice de uma determinada cultura, ela entra em crise e ela tem que se reinventar. Nós estamos num processo de reinvenção. E nesse processo de reinvenção é quase como se a gente não soubesse muito bem como é que as coisas vão ser. A gente está... Então é isso que eu enxergo, por exemplo, na questão dos movimentos religiosos, que também são fundamentalistas, tanto na dimensão internacional como aqui no Brasil mesmo. Né? E alguns vereadores, deputados, até deputados daqui mesmo do estado, defendendo que a mulher tem que ter um varão, se ela não tiver um varão. Perfeito. Eu nunca sei se é um varão de roupa, é um varão homem. Né? Eu assisti um filme há pouco tempo atrás, que é o filme Martírio, né? Um filme assim... muito importante, muito doloroso, né? Um filme muito importante, quase 3 horas de filme, Martírio, se tratando da questão do Mato Grosso, a questão das terras indígenas, né? E o sofrimento dos guaranis, dos caiovás, Guarani Caiová, né? E eu acho que e eu vi nesse filme uma coisa assustadora, um discurso de um deputado que é até lá da nossa terra, lá, Sandro, que nós vemos lá do Rio Grande do Sul. Acho que é Heinz o nome dessa figura. Dizendo assim que no governo, na época do governo da Dilma, ainda bem que ela saiu porque os assessores lá viviam trazendo negro, lésbica, gay e índio para cá,
Assim, imagina uma fala dessas de um deputado federal da nação. É uma coisa inacreditável. Na verdade, esse discurso que tu acabaste de colocar não muda muito aquele discurso que eu falei no bloco anterior sobre a questão da revista Veja, que é justamente essa a visão que querem que seja colocada a respeito dos indígenas para a sociedade. Né? Que os indígenas estão em busca de terras, que os indígenas são preguiçosos, que os indígenas não querem trabalhar. Mas a gente sabe, por exemplo, que no próprio governo Dilma, né, a questão indígena, como várias outras questões, a questão LGBT e outras questões, foram colocadas como massa de manobra para questões que envolvem direitos da chamada bancada BBB, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, que são determinadas bancadas que estão lá especificamente para os interesses do agronegócio, de uma minoria religiosa específica, e os direitos indígenas e vários outros direitos ficam reféns de todas essas questões. Né? Então, o processo e no caso desse governo atual, se no governo Dilma isso era utilizado como massa de manobra, na atualidade os direitos dos indígenas são entregues numa bandeja. E muita gente se aproveitando disso. Exatamente, né? Muita gente. Então, a gente está trabalhando a questão da diferença e a dificuldade de nós, enquanto brasileiros, percebermos a diferença, esse outro. Está aí, o mês de abril marcado por diversas mortes. Essa semana mesmo, por conta de questões territoriais, de certa maneira, com facão, arrancaram a mão de alguns indígenas, né, dentro dessas comunidades por conta de conflitos territoriais. Então, o grande problema, o Sandro colocou que há necessidade dessa mudança, dessa passagem. Eu acho que a crise, o conceito de crise, que é bem relativo, né? O conceito a crise ela serve para esse processo de passagem, mas o grande problema é quando essa passagem, né, ela vem reverberada por esse atavismo no sentido de determinadas questões que até então já pareciam ser resolvidas ou atenuadas ou amenizadas em termos de direitos humanos, em termos de direitos das populações de uma maneira geral, voltam à tona no retrocesso. Então, tem solução. Isso. Exatamente. Temos solução para uma situação dessa. Tu vê, a gente teria que reinventar o nosso modo de ser, né? Por exemplo, hoje em dia a dimensão da propriedade, a ideia de propriedade do qual a nossa sociedade toda essa estrutura, ela tem que ser redefinida. Exato. Eu estava agora em São Paulo, não é possível cada um ter um carro e sair na cidade. Então a gente tem que pensar no transporte público, as questões comuns, as questões... É um modelo que teria que... Quer dizer, o capitalismo, a estrutura capitalista, ela tá falindo, é um barco que está afundando. E alguns grupos querem, a torta e direita, manter isso, sustentar isso. É a mesma coisa uma concepção de família hoje. Eu estou voltando ao ponto da religião porque eu acho que aproxima das pessoas que estão em casa, né? A noção de família hoje tem que ser redefinida. Como assim que família é o pai, a mãe e o filho? Também mas é uma concepção de família entre várias. Quer dizer, o que é a família hoje? Então, alguns grupos religiosos, de uma maneira totalmente antirreligiosa, no sentido de uma religião mais que prega a generosidade e o amor, e tarará, vai numa contramão disso aí, quando nega as múltiplas ideias de família. Família são pessoas que se cuidam na intimidade, né? São pessoas que zelam por si no ambiente íntimo. Então nós temos grupos religiosos alardeando, por exemplo, questões extremamente antiquadas, que já são ultrapassadas dentro de pessoas que têm um pouco de lucidez crítica. Mas como nós temos uma população que sofre e sente a dor desse tempo, né, ela quer se agarrar em algo que seja a salvação. E o que a gente pode fazer, por exemplo, assim, caminhos para aumentar essa aceitação da alteridade, que as pessoas tenham mais, né, confiança umas nas outras, aceitação das diferenças, a diversidade? O que é caminho da educação? Eu gostaria de falar um dado bem próximo de nós. Hoje saiu um dado da Secretaria de Defesa Social aqui do estado de Pernambuco. Nós estamos o quê? Início de maio? 2.000 mortes no estado de Pernambuco. 2.000 pessoas morreram de janeiro para cá. Isso é um absurdo. É um estado que... Até o final do ano vão morrer quantas pessoas? Faz o cálculo, a gente vai ver na proporção. Então, alguma coisa está muito errada. Quer dizer, em 2014 foram 40 e tantas mil mortes. E aí a gente fala em aparelhar a polícia contra os diferentes, né? Porque sempre os pobres, né? Aquela concepção de que o bandido é pobre, né? Os bandidos de colarinho branco são muitos bandidos tão soltos.
Mas eu acho que aí a pergunta de Marcelo é o que mudar. Eu como filósofo, não vejo uma saída senão através da reflexão. Mas não uma reflexão distante das pessoas. Eu acho que é no encontro com o outro. Eu acho que nós aprendemos a ser humano no encontro com os outros. Eu sempre digo que a pior tortura para uma pessoa não é necessariamente tolir a liberdade dela, mas é isolar ela dos outros, né? Botar numa solitária. Porque, ao mesmo tempo que o Sartre dizia que o inferno são os outros, né, ele viu só uma dimensão disso, né? Porque os outros são extremamente fundamentais e importantes para nós, né? Tem aquele filme O Náufrago, né? Que ele está numa ilha e o Tom Hanks diz: sobreviver é fácil, de viver que é difícil. Porque a vida exige estar com os outros. A gente reclama dos outros, a gente até pode querer, né, a paz do cemitério, né? Aquela paz que a gente não entra em conflito com ninguém, só existe no cemitério, cada um está numa gaveta. Ou então embaixo dos 7 palmos da terra. Mas enquanto nós estivermos uns com os outros, ao mesmo tempo que há uma crise, mas faz com que a gente cresça. E aí a gente só vai poder compreender isso através da reflexão. Quando a gente se dá conta disso, que a diferença que antes a gente se armava contra ela, né? Eu sempre gosto de dizer que eu venho de comunidade, a minha não foi pacificada, às vezes eu digo isso, que eu sempre fui muito belicoso. Hoje eu estou conseguindo já compreender como é importante as diferenças dentro dos nossos contextos de relação. E isso só se passa através de um contexto de muita... Aí eu sou pedagogo nesse ponto, né? A sociedade precisaria se educar para como na multiplicidade, para como na diversidade se perceber que nós temos um outro patamar de vida que a gente poderia alcançar. Isso através das escolas, através das famílias, através dos pais, através das relações. Saber que é que nem a diversidade biológica que nós estamos tão acostumados na Amazônia, né? A Amazônia é tão importante e ela só se sustenta pela diversidade, ela é a biodiversidade. E nós somos humanos, a nossa espécie se venceu entre outras espécies por conta da diversidade. Então, negar isso é matar a própria condição humana. E Marcelo, que está no Centro de Educação, então hoje deve ter muito a falar sobre essa questão. Interessante porque antes, claro que a educação vai ser a chave, essa questão da reflexão que Sandro colocou é super pertinente, mas eu acho que uma primeira tentativa de tentar resolver esse imbróglio que está, de certa maneira, dominando tanto a sociedade mundial como a sociedade brasileira, é que temos essa dicotomia, essa bipolaridade das pessoas, da sociedade de uma maneira geral, então a gente tem a necessidade de um instrumento de mediação, né? Então, a partir do momento que a gente utiliza a educação como esse instrumento de mediação, né, a gente vê a necessidade desse caráter crítico-reflexivo do que é ser índio, do que é ser gay, do que é ser transexual, do que é ser do candomblé, do que é ser da Umbanda. Mas, porém, não obstante, a gente vê na atualidade também, dentro da educação, que seria um possível processo mediador dessa tentativa de perceber a alteridade, de perceber a diferença e, portanto, a diversidade, o embate já justamente de outras pessoas ou de outras instituições que não querem a visibilidade, não querem a enunciação dessas pessoas. Então, digamos uma disciplina-chave, que é a disciplina de Sociologia, né? Está aí uma discussão de uma PEC específica que quer justamente retirar essa autonomia desse indivíduo de pensar a sociedade de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais diversa, mais múltipla, mais plural. Isso porque desde 97 nós somos signatários de leis em que diz que a nossa educação tem que estar pautada na pluralidade cultural ou na interculturalidade. Mas isso simplesmente é esquecido em torno dessas conveniências e desses interesses específicos. Então a gente está num cenário em que determinados vereadores em São Paulo entram dentro das escolas para saber o que os professores de História e de Sociologia estão passando para os seus alunos. Ou seja, o momento em que o aluno tem de possuir essa autonomia ou de possuir esse diverso leque de informações sobre o que é a sociedade, o que é esse outro e o que é esse diferente, ele bate, né, nessa porta que é colocada na sua frente. Ok, né? Infelizmente o nosso tempo, né, chegou ao fim, né, a gente vai ter que encerrar. Agradece muito aí, então, a presença aqui do professor Sandro Saião, né, professor do Departamento de Filosofia e também do mestrado em Direitos Humanos. Ele também é coordenador da especialização dos Direitos Humanos lá da UFPE, e a presença também do professor
Marcelo Ferreira, do Centro de Educação da UFPE, e ele também é antropólogo, né? Então, obrigado a todos e até a próxima.